Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos fazer a correção do seu texto aqui, tá? Eu peço desculpa pela demora. Ontem eu tive um dia cheio, muito ocupado o dia inteiro, mas estamos aqui. Como é que vai ser a correção? Primeiro eu vou fazer uma leitura atenta do seu texto, que eu já fiz de forma antecipada antes da gravação, para poder te enviar aqui, tá? Depois eu vou postar o seu texto no YouTube. Eu acho que você já teve redação corrigida por mim, você já sabe como é que é. Então veja só, vamos à leitura. Conforme previsão constitucional, vírgula, a educação é um direito fundamental. Está aí a definição. No entanto, essa previsão da Carta Magna não é cumprida em sua totalidade, quando se observa os altos índices de evasão escolar e analfabetismo no Brasil. Logo, é necessário explicar sobre o papel dos governantes, a contribuição da educação social, a contribuição da evolução social e a importância da formação dos professores como meio de melhoria da educação. Vamos ao segundo parágrafo, estamos aqui na linha de número 8. Em uma primeira análise, é importante destacar que o Estado tem o dever de intervir na atual condição da educação brasileira. A Lei 5.105 de 2013, que reestrutura a carreira do magistério público no DF, é um exemplo do modo de atuação dos governantes. Nessa perspectiva, o Estado é visto como órgão regulador e fiscalizador da educação e deve definir parâmetros e metas para alcançar uma educação de qualidade. Vamos seguir a leitura. Ademais, convém mencionar que a constante evolução social deve se refletir nas escolas para que a educação também possa evoluir. Steve Jobs, inventor americano, pontuou que a tecnologia é capaz de mover o mundo, enfatizando que os meios tecnológicos podem transformar os espaços onde estão inseridos. Diante disso, a escola deve fazer uso de recursos tecnológicos a fim de tornar o ensino mais dinâmico e atrativo. Mais uma sequência aqui. Além disso, ao mencionar sobre a melhoria da educação, é imprescindível a atuação do professor. Ponto. A Lei de Diretriz e Bases da Educação, LDB, prevê como princípio a valorização dos profissionais da educação por meio da formação continuada, com o objetivo de reelaborar os saberes iniciais da formação docente. Portanto, a formação continuada constitui um importante espaço para fomentar práticas educativas de melhoria de qualidade do ensino. Vamos à conclusão agora, né? Por fim, ações precisam ser tomadas. Dessa forma, o Estado deve atuar com fiscalização e monitoramento do cumprimento das metas previstas no Plano Nacional de Educação, a fim de assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino. Assim, o combate à evasão escolar e analfabetismo finalmente podem ser mitigados. Está aqui um texto de nível bem alto, tá? Um texto já praticamente um texto de excelência, de nível bem alto. Um texto muito bem escrito, né? Muito organizado aqui, muito certinho, tá bom? Mas vamos à análise. Vamos encontrar os seus erros no texto. Olha só aqui, ó. Estamos aqui na linha de número 2. Está escrito aqui, ó. No entanto, essa previsão da Carta Magna não é cumprida em sua totalidade. Essas vírgulas aqui não existem, tá? Isso aqui é um termo explicativo que você quis dar como explicativo, mas não. Ele é um complemento nominal de cumprida, é uma maneira, é um modo. Essas vírgulas aqui não existem. Quando se observa os índices de evasão escolar e analfabetismo no Brasil. Aí eu vou seguindo aqui, eu encontrei pouquíssimos erros no seu texto, pouquíssimos mesmo. Eu encontrei outro aqui na linha 17, na linha 16, está escrito aqui, ó. De mover o mundo, enfatizando que os meios tecnológicos podem. Não, se são meios tecnológicos, é podem. Ou seja, aqui é o sujeito, então podem, tá bom? É o único erro aqui. Tem mais um errinho aqui embaixo, que é bem pouquinho mesmo, bem pouquinho mesmo. Olha só aqui, ó. Aqui na linha 28 você escreveu, previsto no Plano Nacional de Educação do PNE, vírgula, não pode ter essa vírgula aqui, tá? Esse a fim de é o mesmo que para, ele é a finalidade. Então você não pode separar a preposição do termo anterior. Então essa vírgula aqui não existe. Eu acredito que nas nossas aulas eu tenho deixado passar isso aqui, mas essa vírgula não existe, tá? Tem que retirar aqui. E na linha 29 está escrito aqui, ó, a fim de assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino. Assim, o combate à evasão escolar tem crase aqui, ó, uma crase aqui, o combate à evasão escolar e ao analfabetismo. É tanto que analfabetismo você colocou ao. Se eu tenho uma palavra masculina com ao, a feminina vai ter crase, tá? Então foram apenas 3 errinhos aqui, mas eles vão tirar um pontinho seu aqui na norma culta, que não vai atrapalhar muita coisa. O que, que você tem de bom no seu texto? Vamos falar dos elementos de correção aqui, dos critérios de avaliação. O primeiro deles é a apresentação textual, que a sua está perfeita. Você fez a divisão dos parágrafos certinha, a quantidade de linhas de um lado aqui,
do lado do outro, está perfeita a apresentação textual aqui. O segundo elemento a ser analisado é a coerência textual, tá bom? Eu fiz essas setas imensas aqui no seu texto, ó. Eu procurei a sequência dos elementos aqui, evolução social, e você foi escrevendo, citou na introdução e escreveu aqui no segundo parágrafo, tá certinho aqui. Mas, por outro lado, aqui, ó, cadê? O papel dos governantes, repetindo aqui, tá? O papel dos governantes, que é o primeiro aspecto, você citou claramente aqui no nosso segundo parágrafo, tá aqui, em situação, o papel do Estado, tá aqui, o papel dos governantes. Depois, a evolução social, você explicou aqui na nossa sequência, aqui no nosso terceiro parágrafo. Depois, a evolução dos professores, você colocou aqui embaixo que está, deixa o texto subir aqui, vamos, que o texto não quer ir. Vamos aqui, que está aqui, você colocou aqui na linha 20, na linha 19 para frente aqui, a coerência textual aqui. Então, pessoal, ou seja, você fez certinho aqui a sua coerência textual. O próximo aspecto a ser corrigido é a coesão textual. Olha aqui, ó. Eu vou marcar com uma bolinha para você ver os seus elementos de coesão. Você colocou logo aqui na introdução, você já citou um, perfeito aqui, certinho. Depois aqui como elemento entre parágrafos, você citou em uma primeira análise, está aqui o elemento de coesão aqui. Depois você citou outro nessa perspectiva, que é um outro elemento de coesão aqui também. Depois você me trouxe o ademais, que quer dizer além disso, que quer dizer que tem uma continuidade também. Aí você citou aqui além disso, perfeito, isso mesmo. Aí eu venho aqui no meio do parágrafo, você me deu portanto, tá vendo? Certinho, que você conclui aqui. E por fim, você colocou aqui na conclusão do texto, por fim, ações precisam ser tomadas. Eu só te recomendo a trocar esse por fim por um logo. Não use o por fim, use o logo aqui nesse ponto, no lugar do por fim, e use o logo ou o portanto. O por fim é um advérbio, é uma locução adverbial que significa finalidade, mas eu te recomendo a usar uma conjunção conclusiva aqui, que fica melhor e fica mais eficiente, tá bom? Mas assim também está correto. Depois da coesão textual, vamos ao tipo textual, que é o próximo tópico. O próximo tópico aqui no seu texto, você tem a introdução. Você fez direitinho, você fez aqui a introdução, você citou o tema, educação como direito fundamental, e depois você citou que é um problema, que a educação não é cumprida, tá certinho aqui. Depois, você fez o desenvolvimento aqui certinho, cada parágrafo aqui bonitinho, no segundo, no terceiro parágrafo, no quarto parágrafo também, você colocou direitinho. Aí a conclusão, você fez todos os elementos. Olha só, por fim, ações precisam ser tomadas. Dessa forma, o Estado deve atuar como fiscalização e monitoramento do cumprimento das metas previstas no Plano Nacional, a fim de assegurar a finalidade aqui, né? E depois você botou detalhamento. Assim, isso aqui é a conclusão da conclusão, perfeito, certinho. Assim, o combate à evasão escolar e ao analfabetismo finalmente podem ser mitigados. Então, a sua tipologia textual também está perfeita. E agora nós temos em relação à linguagem. Você cometeu apenas esses 3 erros aqui, que vai tirar meio ponto seu, apenas meio ponto, tá? Não dá para tirar mais. Ou seja, esse meio ponto seu aqui vai prejudicar um pouquinho aqui. E o último tópico, o último aspecto é o tema. Vamos ver sobre o tema? Você colocou, você introduziu, você citou e você desenvolveu. E aqui no tema, eu vou pegar um outro marcador aqui, que eu vou pegar o quadradinho agora. Você fez a citação da lei 5.123. Aqui no outro, você citou Steve Jobs aqui, que é um pensador também. E você citou novamente a LDB aqui embaixo. Olha só, em relação ao tema, o seu tema vale 20, você sabe disso. Eu vou te dar 16 pontos, por quê? Porque as suas citações foram feitas de forma indireta. E para você ganhar a nota máxima no tema, você precisa fazer citações diretas, ou seja, colocar entre aspas ali e dizer Steve Jobs disse isso, a lei diz isso, ou seja, de forma direta mesmo, pelo menos uma vez no texto. Pelo menos uma citação direta vai fazer a sua nota subir para 29,5. Então, olha só, no geral, o seu texto está muito bom, você continua evoluindo bastante. É só continuar seguindo esse plano aqui que você vai passar na sua prova, tá bom? Valeu, até a próxima aqui.